Nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de nos encontrarmos novamente para unirmos nossas vidas, nosso louvor, nossa gratidão e os muitos motivos que nos trazem aqui para cultuar esse Deus único, verdadeiro, que tem nos chamado para a sua presença. Esse tempo, então, seja de fato um tempo rico de encontro com Deus, através da palavra, através do seu Espírito Santo, através da presença consoladora também dos irmãos. Nós agradecemos ao Senhor. O Senhor fala conosco e hoje nós ouvimos a sua voz através do Salmo 96. Convido você então a abrir a sua Bíblia comigo. Esse texto, nós lemos os primeiros 6 versículos desse salmo. Convido a igreja a se colocar em pé e vamos fazer uma leitura alternada do Salmo 96, versículos de 1 a 6. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura. Esse é o Deus que nós adoramos aqui. Vamos falar também com Ele, além de ouvi-lo falar conosco, orando. Eu vou convidar o pastor Ricardo, que está aqui à frente, pastor, por favor, nos conduzir numa palavra de oração ao Senhor. Bondoso Deus e Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade, ó Deus. Tu que és o Criador de todas as coisas, único digno de receber todo louvor e adoração. Nós te invocamos, Senhor, sabendo da tua presença aqui entre nós. Abençoa-nos, Senhor. Não nos deixe sair daqui como entramos, mas por meio da tua palavra, do teu Santo Espírito que habita neste lugar, o Senhor possa estar nos edificando, nos consolando, nos confortando e nos encorajando. Recebe, Senhor, a nossa adoração através deste culto. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe aquele que vai transmitir a tua palavra, envolvendo cada vez mais com o teu Santo Espírito e fazendo dele boca do Senhor nesta manhã e durante toda a sua vida. Pedimos por aqueles irmãos que porventura estão enfraquecidos, ó Deus, desanimados, aqueles, ó Deus, que estão em viagem, que o Senhor esteja guardando e protegendo e apressando os passos daqueles que estão vindo, ó Deus, para que não percam esse momento tão sublime de estarmos na tua presença, Senhor, louvando e bendizendo o teu nome. Recebe, pois, o nosso louvor em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos adorar juntos a Deus cantando também. Ó, vinde adorar. Vamos com alegria e satisfação do Senhor unir nossas vozes em louvor ao Senhor. Reina supremo,
continuar a ler esse trecho, mesmo em pé, e novamente de maneira alternada, agora do versículo 7 ao 13. Salmo 96, 7 a 13, alternadamente. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória e o seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Bendita seja a palavra de Deus e o privilégio que Ele nos dá de lê-la juntos. Assente-se, por favor. Cada um de nós, por certo, traz consigo motivos para falar com Deus. E é bom saber que esse Deus que criou os céus, imenso, imensurável, é também o Deus que ouve cada um de nós. E podemos estar certos disso. Ele nos garante assim. Então vamos colocar nossas vidas na presença desse Deus maravilhoso. Vamos confessar a Ele os nossos pecados, colocar diante dEle nossas preocupações, interceder por aqueles que sabemos que precisam de um apoio, uma bênção especial de Deus em suas vidas também. Então vamos guardar em silêncio nosso tempo de oração e depois de alguns instantes de oração pessoal, vou pedir ao pastor Duval, por favor, Duval, para nos conduzir numa oração ao Senhor. Querido Deus, Pai de amor, de misericórdia, mais uma vez nesta manhã queremos apresentar diante de Ti os nossos corações. Muitas vezes um coração triste, abatido, Deus. Também corações alegres. Sabemos que Tu aceitas tanto um quanto o outro, Pai. Que Tu és o Rei dos nossos corações. Tu nos governas, Tu nos conheces. Ó Deus, não há outro como o Senhor. Deus presente no meio do seu povo. Tu estás entre nós. Tu nos sondas, nos conheces. Por isso, ó Deus, não há o que esconder de um Deus maravilhoso que nos olha, que nos vê, que sabe quem nós somos. Pedimos perdão, ó Deus, por cada atitude, olhar, palavra, pensamento ou omissão que ofenderam o Teu Espírito Santo, que entristeceram o Teu Espírito Santo, que habita em nós. Perdão, ó Deus, lava-nos, limpa-nos, renova em nós um espírito estável, que deseja fazer o que Te agrada. Senhor, mostra diante de nós o caminho da santidade, para que nós possamos trilhá-lo. Ajuda-nos, fortifica-nos, nós Te pedimos.
de uma forma especial, ó Deus, neste momento de intercessão, oração. Queremos colocar diante de Ti a vida da dona Adriana. Seja com ela naquele hospital, ó Deus, em nome de Jesus. Levanta a Tua filha, levanta a Tua serva. Traz de volta para a comunidade dos santos. Também queremos, Senhor Deus, orar, rogar pelo presbítero Jared. Pedir que o Senhor lhe dê recuperação completa, Deus. E o privilégio de continuar te servindo, proclamando a Tua palavra. Reverendo Silas e tantos outros irmãos, ó Deus, que estão em convalescência. Que o Teu Espírito Santo toque, restaure, renove, segundo a Tua boa vontade. Deus querido, seja conosco, fala ao nosso coração ainda nesse culto. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Celebrar a bondade e a misericórdia de Deus para com irmãos queridos aqui da nossa igreja. Então, gostaria de convidar ao Emanuel e a sua esposa, Helena, a virem aqui à frente. E também seus filhos, que estão aqui presentes. Não sei se tem algum neto também aqui, Emanuel. Não? Mas venham todos vocês aqui. Tudo bem? Deus te abençoe. Manuel, Deus te abençoe. É? O único filho que tem. Ah, tá bom. E aquela senhora que está ali no banco? Quem é? Sobrinha. Ah, tá bom. Muito bem. 60 anos de casamento. E bênção maravilhosa Deus tem concedido a vocês. Eu recebi uma carta do pastor Wellington, da Igreja Presbiteriana da Rua Silva, Jardim, Curitiba, onde o Emanuel é presbítero emérito, ela é presbítero emérito da Igreja Presbiteriana do Brasil. O Emanuel tem uma história muito importante aqui em Campinas, e com a nossa igreja também. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, vida a dois, vida em família, 3 filhos, 7 netos e 6 bisnetos. Todos representados aqui por vocês. Os outros não puderam estar aqui, estão em outras cidades e até nos Estados Unidos. Olha, mas Deus é bom e nós louvamos a bondade de Deus nessa manhã aqui junto com vocês. Eu gostaria de ler um texto que diz assim: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. É por causa dessa verdade que nós temos a oportunidade de, num momento como esse aqui, celebrar a Deus. Porque nesses 60 anos de vida conjugal, dia a dia, muitos dias, experimentando a bondade e a misericórdia de Deus presentes. E realmente esse é um motivo enorme para nós, nesse instante, estarmos aqui dando graças a Deus. E nós realmente, com sinceridade, adoramos ao Senhor por isso. Pela vida dos filhos de vocês, dessa prole bendita, como o texto diz, de geração em geração, a misericórdia, a graça de Deus sendo renovadas sobre a vida
daqueles que amam e buscam ao Senhor. Então, nós temos esse privilégio de estar aqui com você. E agradecer. Eu gostaria de convidar nesse instante o Luiz Eliel e a Quitéria, que são amigos de vocês aqui, de longa data também. Por favor, pode trazer o microfone, André, presidente? Gostaria de pedir ao Bezaliel dar uma palavra, Bezaliel, por favor, também, vocês que são amigos. Tanto tempo, vocês não tempo. Na realidade, nós fazemos amigos na juventude, quando somos jovens. E a amizade da Quitéria com o Emanuel começou na infância. Foram criados juntos na mesma cidade. E nós temos também a alegria de conhecer a Helena, porque com o passar dos anos, os parentes vão falecendo e alguns amigos. E nessa nossa idade, nós não fazemos mais amigos. Os amigos são aqueles que nós constituímos durante a vida. E eu também acho que este dia é um dia de festa para a família, porque comemoramos a instituição da família. A família de vocês começou exatamente no dia 4 de julho de 1954, quando Emanuel e Helena convolaram núpcias. Portanto, é uma festa de vocês, que marca bem. E eu queria me congratular com a Helena, com o Emanuel, com a Belardo, com a Luciana, com o Paulo, com o Ronaldo, e os netos, que são tantos que eu nem sei os nomes e os bisnetos. Portanto, uma palavra de parabéns a vocês, que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé todos. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por a vida desse casal que está aqui, o Emanuel e Helena, nossos irmãos em Cristo, que rendem graças ao Senhor pelas muitas bênçãos que o Senhor tem concedido a eles. 60 anos de história como marido e mulher, filhos, netos, bisnetos, sustento diário, amparo, amizades. E aqui, Senhor, estamos nós, na presença de Deus que faz isso acontecer, poderoso, gracioso e amoroso, para dizer ao Senhor que nos unimos a eles, ó Deus, nesse momento de extrema alegria. E que essas bênçãos, ó Pai, continuem a ser dispensadas sobre essa geração ou gerações que vêm desse casal, para a glória do nome de Deus que abençoa aqueles a quem Ele escolhe e aqueles a quem Ele ama. Assim, ó Deus, recebe nosso tributo de gratidão nessa hora, porque nós o fazemos com simplicidade, mas sinceridade e alegria, em nome de Jesus Cristo. Amém. Depois toda a igreja poderá cumprimentar o casal, os filhos. Que Deus abençoe vocês. A igreja quer se sentar, por favor. As crianças que têm entre 2 e 7 anos, tem uma mensagem preparada para elas, e hoje é o Estevão que vai entregar a mensagem para as crianças. O Estevão está ali à porta de entrada. As crianças podem acompanhar o Estevão. Outro aqui. Obrigado. Muito bem, eu gostaria de dar ao pastor Gabriel para vir aqui.
pastor Gabriel Roibach, e a esposa dele, Kelly, que está aqui conosco, sentada aqui entre nós. Bem-vindos. Chegaram agora há pouco de São Paulo, onde estão residindo, se despedindo também daquela cidade. São irmãos queridos, e um dos privilégios da gente poder participar da Assembleia da PMT é justamente poder conhecer esses irmãos que Deus tem chamado para o trabalho missionário. E o pastor Gabriel está aqui hoje de manhã para nos falar sobre isso. O pastor Gabriel é originariamente da Igreja Presbiteriana Memorial, em João Pessoa. A Kelly de onde você é, Kelly? João Pessoa também. Também de João Pessoa. E bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Estamos aqui prontos para ouvir o recado de Deus através da vida de vocês. Por favor, fique à vontade. Você ligou o microfone. Bom dia, queridos. Saudos amados com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Muito bom estar aqui com vocês, muito bom poder partilhar um pouquinho desse momento de alegria desse casal. Eu lembro que domingo passado eu estava fazendo 1 ano de casado. Espero chegar nos 60, nos 70. Quanto Deus nos dê a graça de viver e ver casais que partilham a vida dois por tanto tempo debaixo da graça e do temor do Senhor é algo que nos inspira. No meio de uma geração onde o casamento não é levado a sério, nós devemos celebrar essa vitória da vida dois e partilhar desse exemplo para a nossa caminhada também. Como já foi dito, queridos, meu nome é Gabriel, eu sou pastor presbiteriano, sou missionário da PMT, juntamente com a minha esposa Kelly, e foi uma alegria poder estar aqui com vocês hoje de manhã. A gente vai estar nesse momento de culto e depois também no momento de escola dominical, e vamos ter vários momentos diferentes, né? Nesse primeiro momento aqui, nós vamos ter 2 momentos. Um momento mais curto, onde eu vou falar um pouquinho do nosso projeto missionário, de uma maneira bem clara e direta. Depois eu vou pregar a palavra do Senhor no Salmo 96, o salmo da nossa liturgia. E no momento da escola dominical eu vou trazer um panorama mais geral sobre o desafio missionário no continente europeu e algumas coisas que nós temos que saber para melhor nos envolver. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de orar, pedindo a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, muito obrigado por esse tempo, por esse momento na Tua presença. Te agradeço pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz, e ela, de fato, é quem transforma a nossa vida, que molda a nossa visão ao Teu querer. E esse é o meu desejo nessa manhã, Pai, que a Tua igreja seja desafiada, não apenas pelos dados, pela necessidade, mas, acima de tudo, por uma compreensão correta da Tua palavra. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu sou Gabriel, como já foi dito, nasci em Recife, mas só nasci lá. Passei 1 ano, fui para Paraíba, morei em Campina Grande, depois em João Pessoa, e Deus me deu a graça de viver num lar evangélico, de ser criado dentro da igreja presbiteriana, e fui crescendo, e Deus foi maturando o desejo de servi-lo na obra missionária e transcultural no meu coração. Para isso, eu fui ao seminário, tive a oportunidade também de fazer o curso de Relações Internacionais lá na Paraíba, na Universidade Estadual da Paraíba. Vim para São Paulo em 2011 fazer o CFM, que é um curso de formação missiológica da IPB. Fiquei mais um tempinho, a ideia era só ficar 1 ano, mas entendi que precisava de um tempo de mais maturidade no que tange a vida de igreja. E nesses 3 anos que eu estive em São Paulo, eu fiquei como pastor da igreja presbiteriana de Higienópolis, que é aquela igreja que fica próxima ali ao Mackenzie, onde servia ao Senhor, e tive a oportunidade de iniciar um mestrado também em teologia, que eu já fiz todo presencial, estou só escrevendo para sair. A minha esposa, a Kelly, que está aqui, ela é um pouco envergonhada, mas eu queria que ela ficasse de pé, para pelo menos a igreja poder conhecê-la melhor. A Kelly quando eu vou nas igrejas, ela falou, amor, amanhã fale claramente, né? Às vezes eu vou na igreja e o pessoal pensa que eu estou levando uma adolescente para o missionário. Não é verdade, acreditem em mim. Se você quiser saber a idade dela, depois você pergunta, mas ela teve a oportunidade também de ir à universidade, ela fez curso de nutrição lá na Federal da Paraíba, e com o objetivo de melhor servir ao Senhor, ela passou no mestrado também lá na Federal, fez um mestrado na área de saúde pública, nutrição aplicada à epidemiologia e saúde coletiva, e também fez o básico de teologia lá em João Pessoa, veio para São Paulo, em 2013 ela fez o CFM também,
E estamos desde janeiro visitando as igrejas, divulgando o projeto. E se Deus quiser, no próximo dia 23 de setembro, a gente vai estar indo para a Romênia. A Romênia é um país que fica no extremo leste europeu. Nesse mapazinho pequeno que vocês têm aí, esse país roxo grande já é a Rússia, né? Então é aquilo que a gente chama de Euroásia. É um país que viveu algumas peculiaridades bem interessantes. É um país que conviveu com um dos regimes mais opressores do comunismo por 27 anos. Era um dos baluartes da cortina de ferro. Se você tem mais de 30 anos de evangelho, você provavelmente deve ter orado para que a cortina de ferro caísse, para que a igreja pudesse avançar sobre o bloco comunista. De fato, a cortina de ferro caiu, mas infelizmente a igreja não estava pronta para agir. E a realidade é que os países daquela região, do antigo regime socialista, são países com presença protestante muito pequena. Vocês podem ver aí, a presença protestante na Romênia é apenas 4,2%. A cidade que a gente vai trabalhar, que é a capital, a Bucareste, tem apenas 1% de protestantes. Então é um país que tem várias peculiaridades no que tange ao evangelho, no que tange à obra social, no que tange à própria presença cristã naquele país. É um país de maioria ortodoxa, ou seja, é o catolicismo mais oriental, que tem algumas peculiaridades, dentre elas eu gosto de falar antes de pregar, para você ficar mais calmo aí, é que as igrejas ortodoxas na Romênia não tem banco, e a missa dura 3 horas, e todo mundo fica lá dentro. Então vocês vão me ouvir por 40 minutos, dá para ficar sentado aí tranquilo, sem perder muita coisa. Então a gente tem algumas peculiaridades, e além disso é o país com a maior presença cigana do mundo, né? Estima-se que 2,5 milhões de ciganos moram hoje na Romênia. Os ciganos são uma etnia não alcançada, um povo de cultura própria, de língua própria, um povo extremamente místico, envolvido com magia, com bruxaria. É um povo bem peculiar no que tange ao trabalho missionário, e é um desafio que nós temos para fazer, né? A capital, onde nós vamos ficar, é uma cidade que cruza esses dois desafios. É uma cidade com uma grande presença de ciganos, eles são extremamente marginalizados socialmente e culturalmente na Romênia, e é uma cidade com uma presença protestante muito pequena. Então, gente, a gente tem um desafio muito grande no que tange ao se envolver com a obra missionária da Romênia. Vocês estão vendo algumas fotos aí. Essa foto da esquerda é uma foto que os nordestinos temem bastante, né? A Romênia chega a dar -15 no inverno. Quando vocês estiverem aqui em janeiro, num calorzinho bom, lembre que tem um casal de missionários sofrendo um inverno bem rigoroso, né? O Mar Negro, em algumas localidades da Romênia, chega a congelar, só para vocês terem ideia. Essa foto central é aquele que a Romênia tem de mais famoso. Isso é o castelo daquele que evocou a lenda do Conde Drácula, né? A região da Transilvânia é na Romênia, e essa é o castelo do imperador Vlad, o Empalador. E a lenda surge por ele ser muito cruel ao ponto de beber o sangue de suas vítimas. Então daí surge toda aquela lenda e toda aquela história. E do lado direito é a foto da Revolução Romena, onde a queda do comunismo no dia 25 de dezembro de 1989, a população estava tão opressa pelo regime que foi algo muito triste que ocorreu. Toda a família do ditador foi morta em praça pública. Nunca tantas pessoas civis se voluntariaram para ser carrasco de uma execução pública como foi nesse caso. Então é um país com vários desafios no que tange a obra missionária. Qual é o nosso objetivo lá na Romênia? Nós temos 2 objetivos. O primeiro é iniciar um projeto de plantação de igreja na cidade de Bucareste e, de alguma forma, tentar lidar com os nativos, com os líderes nativos, incutindo na mente deles a necessidade de se plantar a igreja. Porque a gente entende que é a igreja que discipula, que matura os crentes, e que é na igreja que surgem as vocações e que as pessoas são trabalhadas para melhor servirem ao Senhor. Então a gente pretende trabalhar com plantação de igreja e, ao mesmo tempo, com o objetivo de alcançar os ciganos, criar um projeto social na área de saúde para alcançar esse público-alvo e aí se utilizar da formação da minha esposa, da Kelly. Então a gente pretende criar uma fundação que vai trabalhar com ciganos na área de saúde. Só para vocês terem ideia, a Romênia é o 2º país em índice de abortos no mundo. Ganha de quase todos os países
africanos, à exceção da Somália. Só para vocês terem ideia como isso é forte. Há 3 anos atrás, a mala direta da PMT contava a história de uma criança que seria o 23º aborto de sua mãe. E ela encontrou o projeto social que funciona lá em Mangália, em outra cidade, um projeto da PMT lá. E hoje ela e a mãe são membros da Igreja Presbiteriana lá em Mangália, que é uma cidadezinha no interior da Romênia, onde a gente já tem um projeto. Então, querido, fica o desafio. Seja você também um parceiro do projeto Bucareste. Você recebeu aí na entrada um folderzinho nosso e atrás dele tem o nosso e-mail, que é esse e-mail aí, projetobucareste@gmail.com. Se você quer ficar recebendo nossas cartas de oração, textos, vídeos, os desafios que nós vamos enfrentar lá, você manda um e-mail, a gente cadastra você aqui e você fica recebendo todas essas informações. Se você tiver alguma dúvida mais sobre o desafio missionário na Romênia especificamente, você pode me procurar minha esposa depois do culto. E no momento de escola dominical a gente vai acabar tocando um pouquinho também na realidade da Romênia, sem esse ser necessariamente o foco da nossa escola dominical. Queridos, com isso em mente, eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia no Salmo de número 96. Este já foi o salmo da nossa liturgia, portanto, eu não lerei o salmo completamente de novo, mas eu vou lendo à medida em que eu for expondo o salmo. Por isso que eu gostaria que você mantivesse a Bíblia aberta, mas antes eu gostaria de introduzir algumas questões necessárias para a compreensão do texto. Primeiramente, queridos, é bem comum dentro da igreja evangélica, do modo de pensar da igreja evangélica brasileira, criar uma dicotomia muito clara entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nos nossos círculos isso não é tão forte, apesar de também ser, mas é muito comum ouvir certas ideias como, isso é típico do tempo da lei, nós vivemos o tempo da graça, né? Um dos líderes evangélicos mais controvertidos da nossa época chegou a dizer atualmente, há pouco tempo atrás, que o Antigo Testamento caducou, e isso gerou muita confusão. Mas uma coisa que é interessante é que Deus ele é o mesmo hoje, ontem e o será eternamente. E os propósitos dele são eternos, ou seja, Deus não muda de ideia quando você passa a Bíblia de Malaquias e vai para Mateus. E um dos temas que nós pensamos mais dessa maneira é no que tange à obra missionária. Nós pensamos que a obra missionária é algo tipicamente neotestamentário. Se eu pedisse para vocês falarem algum versículo que enfatize, que confirma o dever da igreja em fazer missão, você nos falaria razões neotestamentárias. De fato, o Novo Testamento clarifica a obra missionária e clarifica o desafio missionário. Mas o fato de que Deus contemplava as nações no seu plano redentivo é uma realidade desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. E eu gostaria de mostrar essa realidade à luz do Salmo 96, trabalhando alguns imperativos presentes no Salmo no que tange às nações. Alguns imperativos de Deus para com as nações. O Salmo 96 se encontra dentro do 4º livro dos Salmos. Quando a gente abre o livro dos Salmos, o conjunto das poesias, que é o livro dos Salmos, nós compreendemos que dentro desse livro existem 4 tomos, ou 4 partes, 5 partes, né? O Salmo 96 se encontra dentro da 4ª parte do livro dos Salmos, que é uma parte destinada especialmente aos salmos de realeza, aos salmos que falam da realeza e da majestade de Deus. Dr. Karl Bosman, ao analisar esse bloco de salmos, ele diz, olha, do Salmo 90 ao Salmo 100, há uma progressão do tema realeza. Primeiramente, Deus é rei sobre Israel. No segundo momento, Deus é rei sobre as nações. E num terceiro momento, Deus é rei sobre todas as coisas, como diz o Salmo 100. O Salmo 96, portanto, se encontra nesse segundo grupo, o fato de que Deus reina sobre as nações. E esse salmo é então dividido em alguns imperativos, que na verdade também estão escritos no seu boletim, você vai poder revisar quando você chegar em casa, ler de novo. Mas eu gostaria de falar desses imperativos e de expor o texto à luz desses imperativos. O primeiro imperativo que Deus tem para com as nações no Salmo 96 é a verdade de que todas as nações devem
louvá-lo por sua grandeza. Notemos o que diz o verso de número 1. O verso de número 1 diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. É interessante que o primeiro imperativo é para que uma canção seja entoada, para que um louvor seja entoado. E é muito interessante que antropólogos afirmam que a música é algo que toda cultura tem, de certa maneira, uma expressão musical. E os israelitas eram um povo extremamente musicalizado. Nós temos o livro de Salmos, são basicamente canções. Então, o primeiro imperativo é para que seja cantada uma nova canção, seja entoada uma canção que tem por primeira característica a verdade de que esse cântico é um cântico novo. Muitas vezes, ao ler o texto, nós não percebemos a profundidade disso. Mas dentro da literatura de poesia hebraica, e principalmente dentro do profetismo hebraico do Antigo Testamento, a ideia de cântico novo estava ligada a um cântico final dos redimidos, um júbilo dos redimidos, uma canção que seria entoada pelos salvos no final da história. Isso fica claro em Isaías 12 e muito mais claro com João ao ver a visão final em Apocalipse, ao dizer que estavam perante o Cordeiro pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações, entoando uma canção nova, um cântico novo. Portanto, a canção aqui entoada é uma canção de salvação. Mas o que é interessante é que essa canção de salvação deveria ser cantada em todas as terras. Cantai ao Senhor todas as terras. Ou seja, desde a antiga aliança, Deus já tinha em mente de que essa expressão de salvação, que é o cântico novo, não deveria ser cantado simplesmente pelos arraiais de Israel, mas deveriam ser entoadas por todas as terras, por todas as etnias, por todas as nações da terra. O verso de número 2 diz: cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Essa é a terceira característica desse louvor. Seria um louvor de exaltação, porque bendizer é falar bem, é exaltar os atributos, é falar do ser e da grandeza de Deus. Portanto, é desejo de Deus de que as nações exaltem o seu nome e não cultuem divindades que não são verdadeiramente Deus e não troquem a glória do Criador para adorar criaturas, mas é desejo de Deus de que as nações bendigam o seu nome. Mas existe uma peculiaridade nessa canção muito interessante, que eu poderia dizer que esse cântico, esse louvor, também seria um cântico evangelístico, porque o texto diz assim: proclamai a sua salvação dia após dia. As nações, portanto, não seriam apenas alvo do agir missionário de Deus, mas seriam instrumentos do agir missionário de Deus, proclamando a sua salvação dia após dia. Proclamar a salvação não uma vez por semana, não uma vez por ano, mas a expressão hebraica dia após dia dá a ideia de algo que é feito sem interrupções. Algo que é diário na nossa vida. Esse é o nosso dever, proclamar a salvação dia após dia. Mas o que é que devia ser proclamado? Qual era o cerne dessa proclamação, o conteúdo? O conteúdo está no verso 3, onde é dito: anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Esse anúncio tinha, portanto, duas marcas: a glória e as maravilhas. A palavra hebraica para glória traz dentro de si a ideia de uma majestade, de algo que é intrínseco à realeza, ao ser de Deus, à glória de Deus, à majestade e o esplendor de quem Deus é. Anunciar a sua glória, portanto, é anunciar o ser de Deus em majestade, em seus atributos plenos e ricos. Mas não só isso, devemos anunciar também as suas maravilhas, ou seja, anunciar que o Deus que é majestoso em seu ser é o Deus que age na história, intervém na história, governa a história e faz feitos maravilhosos na nossa história, na nossa vida, na caminhada com Deus. Quem Deus é e o que Ele faz precisa estar
claro na nossa mensagem, a sua glória e as suas maravilhas. Mas por quê? Por que as nações deveriam louvá-lo? Diz o verso de número 4, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. A razão dada para que as nações louvem é porque Deus é grande. Deus é grandioso. E quando eu vejo isso, gente, eu fico lembrando que nós somos um estado dentro de um país muito grande que eu não conheço quase nada. Tive a oportunidade de conhecer muito dele esse ano, mas não conheço quase nada. Nós somos um país dentro de um continente dentro de um mundo dentro de um sistema solar dentro de uma galáxia. Nós somos bilhões e bilhões de galáxias. Não sabemos se está em expansão ou não, mas o fato é que a Bíblia diz que nem os céus dos céus comportam a glória de Deus. Nem todas as estrelas e galáxias do universo comportam a glória do meu Deus, do seu Deus. Por isso ele é digno de ser louvado, porque ele é um Deus grandioso. E por ele ser grandioso, ele é mais temível do que todos os deuses. Ele gera temor, porque de fato ele é o único Deus verdadeiro. Diz isso é dito no verso 5, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. A expressão hebraica para ídolos aqui tem a sua raiz no termo futilidade, inutilidade. O salmista está dizendo, porque todos os deuses não passam de inutilidade, futilidade. Na verdade, eles não são Deus, né? Diz outro salmo, eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvido, mas não ouvem. Eles não são Deus. Mas o Senhor fez os céus. Dentro da poesia hebraica, o fato de criar está ligado ao fato de governar. Se eu crio, eu sou Senhor. Por isso que o salmista traz essa explicação aqui. E ele fecha com a expressão, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Ele expressa-se em louvor, dizendo, olha, você é um Deus majestoso, cheio de glória, mas você também é um Deus que tem força. Interessante que a ideia do termo força aqui é a ideia de alguém que faz, que governa, que intervém. Portanto, queridos, o Deus da Bíblia não é o Deus do deísmo, ou seja, um Deus que cria e fica ausente. Mas o Deus da Bíblia é um Deus que tem majestade, porém força. É um Deus que governa, que guia as nações dentro das suas veredas. Todas as nações devem louvá-lo por sua grandeza. Eu gostaria de aplicar algumas verdades desse primeiro ponto. Primeiramente, queridos, dizer que louvar a Deus é muito mais do que cantar canções a Ele num culto público. Algo que a gente faz acompanhado por um piano ou por outros instrumentos. Muitas vezes a gente pensa que louvar a Deus é isso. Não. Louvar a Deus vai muito além disso. E no Salmo 96, uma das peculiaridades do louvor a Deus é proclamar a sua salvação. Portanto, eu te pergunto, você tem louvado a Deus no seu dia a dia? Proclamando a sua salvação? Você proclama quem Deus é e o que Ele faz, quem Deus é e o que Ele fez na sua vida, a sua glória e as suas maravilhas? Será que você faz isso uma vez, duas vezes, três vezes? Ou você faz isso dia após dia? É dever do crente proclamar a salvação, não só a quem está do outro lado da rua, mas até aqueles que estão nos confins da terra. Outra verdade, queridos, que eu gostaria de aplicar desse primeiro ponto, é que muitas vezes, dentro da igreja evangélica brasileira, de uma maneira geral, o crente exalta mais o que Deus faz do que quem Ele é. Mas notem a ordem da construção, anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Sabe por quê? Porque os feitos destituídos da glória são inúteis. Mas os feitos são tão grandiosos, porque quem faz é aquele que está cheio de toda glória. Portanto, louvemos a Deus por quem Ele é, sabendo que Ele faz muitas coisas, mas Ele continuará sendo Deus, mesmo que Ele não faça nada.
e Ele continuará sendo digno de louvor, mesmo que Ele não haja, de alguma forma, grandiosa e miraculosa com as nossas vidas. Mas uma certeza nós temos, que Deus é tão gracioso que Ele assim o faz, mas quem nos guia é a sua glória. Segunda verdade, segundo imperativo, todas as nações devem adorá-lo por sua santidade. Diz o verso 7, tributai o Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. É interessante que a ideia do termo tributar no hebraico, o termo aqui usado dá a ideia de ofertar, de oferecer algo, de trazer algo como oferta ao Senhor. E o que é que deveria então ser e quem deveria ofertar? Primeiramente, quem deve oferecer algo ao Senhor é aquilo que ele chama de família dos povos. Isso é uma explicação do verso de número 1, quando é dito todas as terras. Ou seja, não é todas as terras lugares físicos, mas são todas pessoas de vários lugares da terra, etnias, povos. E é interessante que o termo aqui usado é família dos povos. E isso fica muito interessante quando a gente tem em mente a ideia de que para Israel, só quem era família de Deus, povo de Deus, era quem? Eles. Tanto que no Novo Testamento é dito claramente, olha, vocês eram estranhos à aliança das promessas, vocês estavam separados de Israel, mas é interessante notar que desde a antiga aliança, Deus tinha em mente o fato de que Deus iria fomentar família dele entre os povos, família dos povos. Mas o que é que eles deveriam ofertar? Eles deveriam ofertar glória e força. Queridos, Deus quer ser glorificado. Deus quer ser adorado. E a Bíblia diz que Deus não divide sua glória com ninguém. E é um imperativo dele de que nações que hoje não o glorifiquem. Dê a ele, como diz o verso 8, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. E é interessante que é o mesmo termo, né? E como a glória estava ligada ao esplendor e à majestade de Deus, a ideia de que as nações deveriam dar a Deus aquilo que elas tinham de melhor. O seu esplendor, tudo que eles tinham de melhor deveria ser ofertado a Deus. Mas não apenas isso, mas também a sua força. Aquele vigor em operar. E é interessante, queridos, que nós, muitas vezes, hoje em dia, é incutido na nossa mente a ideia de que nós não devemos nos esforçar pela causa do Evangelho. Acho que o pastor Fernando já lidou com isso, e eu também. Pessoas que chegam para conversar e dizem, pastor, eu vou parar de fazer tal coisa porque eu estou cansado, está demandando muita coisa. E eu pergunto para você, quem disse que não vai demandar esforço? Quem disse que não vai demandar esforço? Devemos ofertar a Ele a nossa força, o nosso vigor. É óbvio que tomando conta do nosso templo do Espírito Santo, né? Mas nós devemos ofertar a Ele isso também. Né? Esse final de semana tem sido um final de semana bem corrido, fazia tempo que a gente não tinha um desses. Né? Ontem à noite a gente pregou na igreja Presbiteriana de Pinheiros, ficou lá até meia-noite, chegou em casa, dormiu. Hoje, 6 horas, 5h30 da manhã acordou, pegou o ônibus às 7h, viemos para Campinas, vamos almoçar aqui, voltamos para São Paulo, pregamos em outra igreja lá em São Paulo às 6h, e quando a gente chega no final desse dia, a gente está um caco. Mas quem disse que a gente não deve ofertar ao Senhor a nossa força? Muitas vezes a gente faz isso por tanta coisa fútil e frívola, mas Deus quer que nós ofertemos a Ele a nossa força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Quando eu olho esse salmo, esse verso, eu lembro de Calvino, ao comentar esse salmo, ele diz assim, olha, Deus não quer que entremos em sua presença com mãos vazias. E Calvino não estava falando de dinheiro. Né? Muitas vezes a gente pensa, né, no meio de tanto apelo ao financeiro, Calvino nem estava pensando em dinheiro. Calvino estava pensando em algo muito mais precioso. Porque você pode dar o seu dinheiro e não dar o seu coração a Ele. Mas você deve ofertar a Ele aquilo que você tem de melhor. Você deve dar a Ele aquilo que você tem de melhor. Diz o verso 9, adorai o Senhor
na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Adorai ao Senhor, tributai e oferecer a Ele a adoração devida ao seu nome. Por quê? Porque Ele é santo. Porque Ele é santo. Quando a gente estuda o ser de Deus e os seus atributos, a gente percebe que a santidade é o atributo que qualifica todos os demais atributos. A bondade dele é santa, a justiça dele é santa, a ira dele é santa. E nós somos pecadores. E a santidade é o grande distintivo de Deus para com a humanidade caída. Isso deve gerar no nosso coração a adoração. A resposta que devemos dar é a adoração. Gostaria de aplicar algumas verdades desse segundo ponto. Queridos, como eu disse, tributar está ligado a ofertar, a oferecer algo a Deus. E em meio de uma geração que sempre quer algo de Deus, eu te pergunto, o que é que você tem dado a Ele? Você vem a um culto público querendo receber de Deus, ou você entra nos seus átrios oferecendo a Ele um culto? Muitas vezes perdemos a ideia de que culto é nós que cultuamos, oferecemos um culto ao Senhor. Mas quantas vezes a gente não sai da igreja dizendo, hoje achei chato, achei fraco, não recebi, não. Volta a pergunta. O que é que eu ofereci ao Senhor hoje? O que é que eu ofertei ao Senhor? Em um tempo onde só pedimos a Deus, somos levados a pensar o que temos dado a Ele. O que é que você tem ofertado a Ele? E a segunda aplicação, que é uma aplicação mais missionária em si, eu lembro de John Stott, ao redigir o Pacto de Lausanne, um dos documentos mais famosos missionários, foi escrito em 1974, o John Stott diz, qual é o maior motivo de fazermos missões? Ele diz, olha, não é o cumprimento da grande comissão, por mais que seja verdadeiro, não é o fato de que nós queremos que mais pessoas possam estar com Deus e assim estar livres da ira vindoura, por mais que isso também seja importante, mas o maior anseio que temos em fazer missão é um anseio ardente e apaixonado que temos pela glória de Deus. Gabriel, por que você está saindo daqui e está indo para a Romênia? Porque eu quero que corações que hoje não glorifiquem a Deus possam glorificá-lo como eu hoje o glorifico. A glória é a válvula motriz da obra missionária. Nós queremos que Deus seja glorificado. O último imperativo, queridos, para encerrar, é o fato de que todas as nações devem temê-lo por seu justo reinado. O verso 9, a parte B, diz, tremei diante dele todas as terras. É interessante que nós temos perdido de vista, a Igreja Evangélica Brasileira tem perdido de vista, o fato de que Deus gera e deve gerar temor. E nós tememos tudo aquilo que nos é desconhecido, ou que nós não conseguimos compreender plenamente. E é interessante que o texto diz, tremei diante dele todas as terras. Não só eu e você, mas todas as nações devem temer e tremer perante o Senhor. Por quê? Diz o verso 10, dizei entre as nações, reina o Senhor. Nós devemos temê-lo, porque Ele é o grande rei. Porque Ele é quem governa. Ele é quem faz acontecer. Ele é quem, pelo poder da sua palavra, trouxe todas as coisas à existência. E é aquele que, pelo poder da sua palavra, destruirá todos os seus inimigos. Certa vez eu ouvi um professor dizer, olha, missões declara que Deus é rei. E o Evangelho declara que o rei salva. Essa é a grande nova do Evangelho. Mas ele continua sendo rei. E ser rei, a gente vive numa nação que não tem rei. Né? Não eu sou dessa época, mas é engraçado, no ano de 85, 86, chegou a ter um plebiscito no Brasil para a volta da monarquia. Alguns são mais antigos, talvez lembrem desse plebiscito. Vote no rei, né? Aquela coisa. Não, nós não somos uma nação monarca, mas mesmo as nações que são governadas por monarca hoje em dia, não é o monarca do Oriente Próximo, aquele que manda e as coisas acontecem, né? Mas o rei aqui, na visão do salmista, é aquele que quando fala, está falado.
Acontece. E por que ele é rei? O verso continua. Ele é rei primeiramente porque ele firmou o mundo para que senão se abale. Por ele ser rei, ele é criador. E por ele ser criador, ele é rei. Uma das expressões do seu reinado é o fato de que ele fala e as coisas acontecem. E pelo poder da sua palavra foi o mundo criado, e pelo poder da sua palavra o mundo subsiste. O mundo foi criado e subsiste pelo poder da sua palavra. E porque ele é rei e criador, diz o verso 10, finalzinho, e julga os povos com equidade. Porque ele é rei e criador, ele é juiz. Ele pode julgar. E é interessante que a visão do monarca e do juiz na antiga aliança era muito próxima, né? Tanto que tem aquele famoso texto onde Salomão vai julgar entre a esposa e os filhos, lembra? Lembra desse texto? Porque quem é rei julga. Mas ele não é um rei despótico. Por isso que diz o verso 11, alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor. E você pode estar pensando, por que o salmista convida a criação a louvar? O salmista convida a criação a louvar porque a criação foi afetada pela queda. Paulo diz em Romanos que a criação geme, esperando o dia da sua redenção. E o salmista entende que quando o rei vier julgar, será o dia da redenção desse mundo. Será o dia onde as árvores se alegrarão, os bosques se regozijarão, porque o pecado será expurgado, todo o mal será banido e essa terra será restaurada. Eles devem se alegrar na presença do Senhor. Existe uma expressão típica dos reformadores chamado coram deo, na presença de Deus, perante a face de Deus. Somente perante a face de Deus é que existe verdadeira alegria. E a nota final do verso 13 é porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Queridos, as terras podem se alegrar, os bosques podem se alegrar e os crentes podem se alegrar, porque o nosso rei virá. Na visão do salmista, era uma promessa messiânica. Na nossa percepção, é uma promessa escatológica. Ele virá em glória e majestade. Nunca se esqueça de que somos peregrinos. Tudo isso aqui fica, o ar-condicionado fica, o piano fica, o púlpito fica, o microfone fica, mas os crentes estarão com o Senhor eternamente. E Ele virá em glória e majestade buscar os seus e julgar os povos. Todas as nações devem temê-lo por seu justo reinado. Vou aplicar esse último ponto e encerro a nossa mensagem. Primeiro, quero dizer que vivemos em um mundo de injustiças. E esse ano é um ano eleitoral, e todo ano eleitoral há um messianismo dentro da igreja evangélica brasileira, pensando que se A, B, ou C, ou D, ou E, ou F chegar no poder, tudo muda. Queridos, vivemos em um mundo caído. Devemos sim orar pelos nossos governantes e querer que tenhamos governantes justos e fiéis, mas mesmo que tenhamos, vivemos ainda em um mundo caído que vai ser marcado por injustiças. Mas a boa nova do Evangelho é que toda injustiça será vindicada, porque o nosso Deus virá julgar todas as nações. E eu só posso falar disso com alegria, porque a justiça de Cristo me cobre, e eu estou justificado, e naquele dia eu passarei ileso pela ira do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro me livra da condenação eterna. Toda injustiça será vindicada. Outra coisa, a mensagem de juízo precisa fazer parte da nossa mensagem. As nações. Muitas vezes a gente não quer tocar nesse ponto, mas o fato de que Deus é juiz e que Ele julgará é algo que faz parte da mensagem evangélica que precisa ser dito. Que precisa ser dito. Mas uma verdade nós temos, que o reinado final e pleno do grande rei restaurará toda a criação e estaremos com Ele por toda a eternidade. Não só nós, brasileiros, mas povos de todas as terras, de todo povo, tribo, língua e nação.
estarão perante o trono do Cordeiro, o louvando por toda a eternidade. Portanto, queridos, missão não é algo só da nova aliança. É algo que é clarificado na nova aliança. Mas Deus sempre quis que todas as nações o louvem por sua grandeza, o adorem por sua santidade e o temam pelo seu justo reinado. Amém. Que Deus tenha sido glorificado e a sua igreja edificada. Amém. Amém. Vamos ficar todos em pé, por favor? Oremos. Senhor, ajuda-nos a entender essa verdade absoluta que fomos lembrados aqui nessa manhã pelo teu servo, nosso irmão, reverendo Gabriel. Que o Senhor nos chama para glorificar a Ti. E nisso, para proclamar quem o Senhor é, o que o Senhor realiza. Ó Deus, que essa mensagem possa renovar em nós o desejo de viver assim, para a glória do Teu nome, para o avanço e a expansão da boa notícia que está em Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a quem aguardamos com ardente expectativa. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça sobre vós para a glória bendita desse Deus Trino e para sempre. Amém. Enquanto o pastor Donaldo toca o poslúdio, nós não vamos cantar o hino proposto por causa do tempo, mas aqueles que vieram desejosos de adorar a Deus com dízimos e ofertas poderão trazer ao gasofilácio. Assente-se, por favor. Nós também gostaríamos de saber se tem alguém nessa manhã que está nos visitando. Se tiver, pudesse colocar aqui perto, por favor. Gostaríamos de destacar a presença. Marilu. Bem-vindo, Marilu. Alguns dias atrás eu fui surpreendido com a notícia de que o nosso irmão Júlio, que colaborava aqui conosco, adorava a Deus conosco, estava de mudança para a Índia. Soube disso após o culto, ele, naquela semana mesmo, já se mudou. Supondo que você, Júlio, está nos acompanhando pela internet, queremos dizer que você faz muita falta aqui entre nós e que Deus abençoe você nesse período que Deus está te dando aí na Índia. Todos aqueles que quiserem continuar a meditar na palavra de Deus, nós temos classes de escola dominical para fazer isso. E daqui a pouco, aqui mesmo, nesse ambiente, nós iniciaremos um novo momento. O pastor Gabriel é quem vai dirigir aqui para nós e a Kelly também vai estar conosco. Vamos lá, a porta para...